junto, nossa vida em adoração, toda a nossa vida. Mas hoje, domingo, é o dia de reunir a nossa família de Deus, família na fé, como já fizemos de manhã, em torno da palavra do Senhor, a palavra que nos ensina, a palavra que nos aviva a alma. Então, começando agora com alguns versos do Salmo 19, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Queria convidar os irmãos para lermos juntos o versículo 14, todos juntos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos nos colocar em pé com essa mensagem em nossos corações. Nós vamos louvar o Senhor agora. Glórias a Ele. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus nos abençoe nessa noite. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a sua grandeza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a sua grandeza. As palavras do Senhor é perfeita, seus preceitos são todos retos. Os juízos do Senhor verdadeiros, mais desejáveis que ouro e mel. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a sua grandeza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a sua grandeza. Os pensamentos do coração seja agradem a ti, meu Senhor, rocha minha, meu redentor. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a sua grandeza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a sua grandeza. Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Amém. Jesus nos ensina que qual o homem que, sabendo que horas que o ladrão vem, vai deixar a porta da sua casa aberta. Nós não sabemos quando o ladrão virá. Também não sabemos quando Jesus virá. Mas o que ele falou é: vigiai e orai. Nós devemos estar sempre alertas, sempre perseverantes. Hoje aprendemos sobre perseverança no culto da manhã. E é o que esse hino canta. Nós não sabemos quando, mas sabemos que o tempo está próximo. Então cabe a nós marchar com a palavra do Senhor, aprendendo mais e buscando sempre mais do Senhor. É tempo, o Mestre está chamando já a marchar, marchar, confiando em seu amor, partir, partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Marchar sim, avante, marchar sim, erguendo o pendão real, avante, sim, avante, unidos, firmes, sempre a avançar. Glória, glória, canta a imensa multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecer, seu querer executar.
Desperta a igreja, o teu poder exerce aqui, fazendo a todos Cristo conhecer. A tua mão estende com paciente amor, ajuda-os em Jesus a vida receber. Marchar-se avante, marchar-se erguendo pendão real avante, siga avante, unidos firmes sempre ao avançar. Glória, glória, canta imensa multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecer, seu querer executar, entoar louvores altos avançar. Igreja alerta, o dia prometido vem quando a arma do Salvador será. Por toda parte o bem amado Redentor, eterna glória e honra com louvor terá. Marchar-se avante, marchar-se erguendo pendão real avante, siga avante, unidos firmes sempre ao avançar. Glória, glória, canta a imensa multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecer, seu querer executar, entoar louvores altos avançar. Ao Senhor nosso Deus, toda glória, honra, louvor. Tenho a alegria de ter aqui no púlpito comigo o pastor Daniel Jones. O pastor Daniel foi meu colega de seminário, nem parece, nós fizemos lá na... Foi na China. Mas eu aprendi muito a língua dele com ele. O pastor Daniel, ele é pastor de uma das igrejas cristãs ali em Itaquaquecetuba, em Mogi. É piloto lá na Embraer. Nós fomos. É piloto também de avião. Na nossa Embraer, não é? Até hoje, Daniel ainda é pastor, piloto. Me lembro que quando nós fazíamos o curso teológico, ele de vez em quando estava viajando. Aí de longe ele mandava as provas, os trabalhos. É um prazer. E o Daniel é esposo da doutora Dilmili, está ali, ó. Onde eu tenho qualquer problema nessa área, ela vem aqui. E ela, muito carinhosa. Doutora, muito obrigado. A senhora, a minha oportunidade de agradecer de púlpito. E o Davi, o filho caçula, está conosco hoje. É uma alegria muito grande receber esta família amada aqui em nossa igreja. Vamos orar ao Senhor. Pastor Daniel nos conduz, agradecendo a Deus o privilégio de estarmos juntos, servindo ao Senhor aqui, e oramos para que Deus receba o nosso culto. Por favor, oramos. Vamos curvar nossas frontes e vamos falar com Deus. Amado Senhor, queremos te dar graças a ti, Senhor Deus, por essa noite. Sim, Senhor. Por nossos amados irmãos que reuniram aqui nessa noite, Senhor, na tua presença. Queremos oferecer, Senhor, nosso coração, a nossa gratidão e nosso amor por ti, Senhor Deus. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida que cada vida que está aqui presente nessa noite. Que cada um possa realmente abrir o seu coração para ti. Amém. Ainda mais, Senhor, para louvor da glória do teu santo nome. Amém. Que nossas bocas possam realmente engrandecer teu santo nome, Senhor. Amém, Senhor. Servir a ti, onde quer que estejamos, ser testemunho da tua graça e do teu amor, Pai. Amém. E abençoa, Senhor Deus, nesse momento, nesse culto maravilhoso, que o Senhor nos concede, Senhor Deus. Que possamos juntos, Senhor, crescer cada dia na tua presença. Amém. Para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, nós oramos e agradecemos desde já. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Podem sentar. Ao Senhor nosso Deus, toda glória, honra, louvor.
a Ele a nossa adoração, o nosso culto. Sejam bem-vindos os irmãos que aqui estão no culto conosco, no nosso templo, e aqueles que nos ouvem, nos veem pela internet, que a adoração da igreja local aqui possa se estender até onde você está e a sua participação no culto seja real. Que Deus alcance você com os eventos do culto aqui. Quero rapidamente lembrar alguns eventos, alguns compromissos. Quero falar primeiro de Ministério de Mulheres, lembrando que na próxima terça-feira nós temos a reunião quinzenal do Ministério de Mulheres. Então, próxima terça-feira, dia 5/6, 19h30, a reunião quinzenal de mulheres. Você está convidado para vir, irmã. Estudo em Filipenses, não perca. As irmãs que têm vindo têm amado, têm sido bons encontros, você não pode perder. Ainda sobre as nossas irmãs, lembrando que está em andamento as inscrições para você poder fazer parte do encontro que vai acontecer lá em setembro. Não se esqueça, já temos tudo reservado, os palestrantes, quem vai ministrar louvor. Teremos dias extraordinários, 28, 29 e 30, e você, irmã, é nossa convidada. Pode parcelar, pode ver com as irmãs como você quer fazer. Por favor, procure Maria, procure Selma, são as irmãs que estão liderando o nosso ministério e podem te ajudar nisso. Será lá em Santo Antônio do Pinhal, num hotel muito joia, e você não pode perder esse evento final do ano, que as nossas... Pindamonhangaba, obrigado, Pindamonhangaba, obrigado. Então você não pode perder esse evento. Está bem assim para as irmãs? Ainda para mulheres, sexta-feira, a sexta-feira agora, dia... esse é o bazar? Não, então esse é dia 30, vamos mais esse. Dia 30/6, às 14 às 17, esse é o bazar de mulheres que vai acontecer aqui na igreja. Aquela questão de coisas que você não tem mais uso, você pode doar, e as irmãs fazem esse bazar rotineiro. Você pode procurar também as irmãs Maria, Selma, fale com elas e participe. Quero falar da reunião de oração da próxima sexta-feira, às 15 horas. Essa reunião também é do Ministério de Louvor, mas são as irmãs que participam, as irmãs que estão ligadas ao Ministério de Louvor. Eu até ouvi alguma coisa, não sei, mas essa reunião já é a reunião de número 63. Então, já temos essa reunião acontecendo há algum tempo. Essa é a de número 63 do Ministério de Mulheres, aliás, do Ministério de Música, Louvor e Música, mas com participação das irmãs. Sexta-feira, 15 horas, aqui na igreja. Se você quer orar, estudar a Bíblia, não pode vir segunda, quarta e sexta, das 8 às 9, o pastor está aqui. Não pode vir na terça-feira à noite, você pode vir na quarta-feira à noite, você pode vir na sexta-feira à tarde. Também temos reunião aqui para você, tá bom? Jovens, próximo sábado, temos um slide aí, Silas. Próximo sábado, um evento muito especial. Aliás, não é no próximo, é dia 16. É isso mesmo? Então é no outro. Então não é esse sábado agora, é 16, 19h30, Ministério de Jovens, com seu tema Comunhão e Testemunho. O que a igreja de Atos tem a nos ensinar. E olha lá o preletor, professor Aramis, conhecido da igreja, dos jovens, dos casais, já tem falado para nós aqui. Mais uma vez estará conosco uma figura extraordinária, Aramis, um amigo e um servo fiel do Senhor. Então, anote na sua agenda para você não perder, sábado 16 de junho, 19h30, você é nosso convidado, tá bom? E último aviso, o Ministério da Infância
está promovendo um caldinho, uma noite muito especial que vai acontecer no dia 23 de junho. Estamos falando com antecedência para você colocar na sua agenda, porque se você não pode vir na reunião de oração de segunda, quarta e sexta cedo, da reunião de oração de quarta noite, se você não pode vir no estudo bíblico da terça-feira, se você não pode vir na reunião de oração da sexta-feira, venha para o caldinho, tá bom? Se nada do que eu falei anteriormente atrai você, quem sabe o caldinho? Pelo menos você fica aquecido no corpo. Então, olha lá. Pastor Juscelino convida todos nós para um caldinho especial às 19h30 no dia 23. Isso daí você já conhece, a qualidade é 10. Então você é nosso convidado para estar conosco nesse dia, para esse evento muitíssimo especial. Tá bom? Já dei as boas-vindas para a família Pastor Daniel. Quero dar as boas-vindas para o pastor Antônio, porque o senhor desertou, ficou aí uns dias sem estar conosco, e eu estou sabendo que esteve passeando lá para o lado de Goiás. Foi lá, né, irmã? Passeou bastante, revê os tempos idos da sua juventude como pastor, porque foi para lá que o senhor começou o seu ministério, não é? Louvado seja o Senhor pela vida do irmão e pela energia que ainda teve de passar uns dias lá e retornou. Deus abençoe, viu, meu pastor? Alegria ter o senhor de volta conosco. Que bom. Queria convidar a Irian e André que viesse aqui. Vem aqui. Traz as filhas, vem aqui. Quero orar com vocês. Dá um microfone para mim, filha, por favor. 3 semanas, mais ou menos, André ligou e disse: pastor, a coisa está ruim aqui, acho que Deus está falando muito perto de nós aqui, nós precisamos conversar. A Irian teve eu vou dar esse microfone para você, irmã. Irian teve uma crise muito forte na saúde, um problema grave, uma hemorragia que não parava, e vinha se arrastando alguns dias, e André correndo com ela para o hospital daqui, para lá, e quando foi num determinado domingo, quando ele me liga e a gente vai para lá, eu fui lá com a Ediane, e ele estava entendendo que tem que cuidar das filhas a partir daquele momento, porque o Senhor iria realmente recolher a esposa, tamanha a gravidade do fato, e o momento em que foi feita a cirurgia, ela foi submetida a uma cirurgia rápida naquele domingo. Deus foi misericordioso. Nós oramos aqui como igreja e Deus alcançou a Irian de forma sobrenatural. E nós louvamos ao Senhor por isso. E eu disse: vamos orar, mas você tem o privilégio de poder falar à igreja. Fique à vontade, irmã. Amém. Boa noite. O pastor falou para eu ser bem sucinto, então eu ia falar em 1 hora. Eu vou falar em meia. Tá bom, você tem todo o tempo. Vou falar rapidamente. Em Isaías 62, no versículo 6, peraí, vou abrir aqui. Peraí, amor, deixa eu... Pronto, versículo 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Hoje eu tenho 34 anos e quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, eu era da PIB e o pastor lá na época, o Conrado, ele era líder de missões, e eu tinha que contar o testemunho de um tempo de missões que eu tinha passado, tinha feito um curso, e ele fez um relatório assim das perguntas que eu teria que seguir para eu não fugir da história. A igreja era tradicional, hoje ela segue a linha tradicional, mas ela deu uma modificada um pouco, mas ela era bem tradicional. E eu fui para Jocum, que era um lugar, uma organização missionária bem pentecostal, que se falava em línguas e essas coisas, e o Conrado não tinha conversado comigo, não sabia como eu estava ainda.
Então, ele fez esse roteiro para eu seguir. Eu acabei dando deslizes pentecostais no meio do caminho, mas, no final, algumas pessoas ficaram um pouco surpresas, incrédulas, outras eu acredito que Deus usou para edificar. Então, assim, da mesma forma que aconteceu, talvez aconteça agora. Eu não venho à igreja desde janeiro porque eu estava estudando para um concurso público, né? E nesse concurso que eu fazia, eu estudava muito português, vi muita conjunção, vi muita coisa que encheu minha mente, aprendi bastante. Só que eu não estava dando muita importância à Bíblia e nem à oração, porque isso não ia cair no concurso. O que ia cair no concurso era raciocínio lógico e todas as coisas complicadas que eu tinha que estudar. Mas, na semana que eu estava tendo a hemorragia, eu dei mais ênfase ainda ao estudo e ainda escutei músicas seculares, Pearl Jam, essas coisas todas, e eu acho que vocês estão perguntando, por que você está falando tudo isso? Eu estou falando que, quando eu fui internada, com a hemoglobina 2, quem é médico, enfermeiro, sabe a gravidade do que é isso. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 1,70 de altura, e o peso é um peso X aí, que eu não vou falar exatamente qual é, mas, segundo os médicos, eu estava com menos de 1 litro de sangue no corpo. Para quem entende, gente, para vocês terem ideia, é o sangue que leva oxigênio para o cérebro, é o sangue que faz tudo funcionar aqui. Então, praticamente, eu não estava funcionando mais. E no momento que eu estava perto da cirurgia, em que eu queria lembrar das coisas da igreja, das coisas que eu ouvia, da palavra de Deus, das músicas do Senhor, não me vinha nada à cabeça, me vinha a música do Pearl Jam na cabeça, me via coisas de super-heróis na cabeça, que são filmes que eu gosto, me viam músicas do Legião Urbana, mas as coisas que eu queria, as pessoas que eu queria lembrar da igreja, o pastor, as palavras, não me viam, porque faziam 6 meses quase que eu não vinha na igreja. E foi uma angústia terrível, porque eu acredito em predestinação, acredito que Deus escolhe as pessoas. Por favor, filha. As pessoas, elas não se perdem das mãos de Deus. Mas hoje eu entendo que a necessidade de vir à igreja, de escutar sobre Deus, de entender sobre a oração, é que nesses momentos angustiantes, que você se vê perto da morte, as palavras que você precisa ouvir, aquilo que precisa vir à sua memória, é tão para você aquilo, não é para Deus. Deus já sabe da palavra dele, ele tem toda ela de cor, foi ele que inspirou a Bíblia, lógico, mas você precisa daquilo para você, e eu não tinha. E quando eu estava perto, eu falava, Senhor, traz uma palavra para mim, Senhor, traz uma palavra para mim, faz com que as pessoas orem por mim, levantem pessoas para orar por mim. Não me vinha música, não me vinha nada. E naquele momento de desespero, da angústia da morte, de falar, Senhor, embora eu saiba que eu sou salvo, eu não estou sentindo o Senhor mais. Eu não estou sentindo a Tua presença. É como se não tivesse nada aqui, como se uma nuvem terrível fizesse separação entre mim e o Senhor. Como é que eu vou recomendar minha alma para Ti, como Elias fez, como outros fizeram, porque eu não estou Te sentindo. Irmãos, eu sei que alguns talvez não acreditem, mas nesse momento, meu marido pediu oração para muitas pessoas enquanto eu estava entrando em choque, né? A médica falou que eu estava chocando, não é coisa de galinha, não. É quando o coração está, né? Está entrando em colapso, o corpo está entrando em colapso. E, irmãos, nesse momento que Deus fez com que eu me separasse, de certa forma, do meu corpo, quando o meu olho espiritual pôde ver coisas que meus olhos físicos não permitiam, eu vi as pessoas que Deus estava levantando para orarem por mim. Como nesse versículo fala, que no versículo 1 do capítulo 62, fala que Deus não vai se calar até que a glória de Jerusalém brilhe, e todos os reis conheceriam a glória de Jerusalém e tal. E Deus me mostrou que naquele momento, Ele continuava sendo Deus e que Ele levantaria, apesar de eu não estar vindo na igreja, apesar de eu não estar como eu deveria estar, como eu sabia que eu deveria ser, como luz no mundo, ainda assim, Ele levantaria essas pessoas para orarem por mim. E eu vi as pessoas orando.
Eu vi, irmãos, não sei se vocês acreditam, eu vi alguns irmãos da igreja lá. Eu fechei os olhos e eu vi pessoas de igrejas que eu não conhecia. Eu vi essas pessoas orarem por mim. Então, assim, em resumo, o que eu quero dizer para vocês é que nesses meses que eu vi em igreja, eu acredito que eu não me perdi de Deus, ainda estou com Deus. Acredito que aquelas pessoas, parentes de vocês, que um dia vocês creem que foram salvos, que não estão vindo na igreja, que se foram salvos, ainda são salvos. Então, a gente não se perde de Deus, não sai da presença dEle. Ah, o pastor vai começar a falar amém. Vou parar, pastor. Essas pessoas não se perdem de Deus, elas continuam. Mas acreditem no poder da oração. Orem por elas. A oração tem grande poder diante de Deus. Quando Paulo falava para as pessoas, olha, estou com vocês em espírito, porque ele estava orando por essas pessoas, acreditem, quando vocês oram por pessoas, vocês estão com essas pessoas em espírito, estão conectadas com Deus. Amém. E Deus também levanta pessoas para orar, para que orem por vocês. E acreditem, vocês estão a todos os momentos, em todos os momentos da vida de vocês, por mais que os sentimentos de vocês digam não, o pensamento, a mente diga não, mas ainda assim, Deus está próximo, Deus está perto e Ele não vai desistir de vocês. Amém. Então, o que eu quero passar hoje para vocês é que a oração tem poder, ela pode fazer milagres e Deus, Ele ainda escuta. Amém. Vamos orar, irmãos? Pai, eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez, porque apesar de nós, apesar das nossas dificuldades, apesar da nossa infidelidade, apesar de muitas vezes nós deixarmos o Senhor de lado nas nossas vidas, o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus que estende a sua mão para nós, porque é teu propósito fazê-lo. E eu sei que o Senhor fez isso na vida do André, da Íria, eu sei que o Senhor cuidou deles e eu louvo o teu nome por isso. Peço que o Senhor, com esta experiência, nos ensine que precisamos andar com o Senhor. O Senhor nos quer perto. E eu oro para que o Senhor abençoe muito esta família. Que eles tenham amor, tenham paixão pelo Senhor. Que eles aprendam a andar com o Senhor de maneira integral, como família, no serviço do Senhor. Abençoa muito esta família. Continua cuidando da saúde da Íria. Ela precisa do Senhor. Que a graça do Senhor se manifeste sobre ela, dando-lhe plena restauração na sua saúde, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. As crianças podem ficar. Eu quero chamar as crianças para virem aqui. Vamos orar. Podem ficar vocês aqui, as crianças. Podem vir as crianças. Tá. Podem vir. Todas as crianças podem vir, vocês vão cantar e depois vão sair para o seu culto.
gente cai, basta confessar e pedir o seu perdão. Jesus Cristo nos perdoa e limpa o coração. Se algum pecado eu esconder, eu e os que amam poderemos sofrer. Por isso é bem melhor eu me arrepender e perdão agora receber. Porque nós temos um advogado junto ao nosso Pai, sempre nos defende quando a gente cai. Basta confessar e pedir o seu perdão. Cristo nos perdoa e limpa o coração. Amém. Vamos orar, pastor Lino, cadê os professores? Vamos orar. Deus abençoe vocês no culto infantil. Ah, tá bom. Os que são maiores que participam da ceia do Senhor ficam com seus pais. Tá bom assim? Curve suas cabeças, vamos orar agora. Pai, obrigado pelas nossas crianças, mais uma vez. Pedimos agora que o Senhor abençoe o culto infantil. Cuida dos professores que vão ministrar, cuida das crianças e abençoe os seus lares, ó Deus, que elas carreguem o ensinamento bíblico para as suas casas hoje, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem sair por aqui. Enquanto os jovens vão participar, deixa eu só lembrar uma coisa que o Ed me fez lembrar, né, Ed? Próximo sábado, culto em inglês. Nosso culto especial em inglês acontece aqui. Você é nosso convidado, você quer falar inglês, está treinando a língua inglesa, é expert no inglês ou ainda é um aprendiz, tem alguém na família que fala bem inglês, você quer aproveitar, tem um amigo seu de trabalho, qualquer coisa, você está convidado para estar conosco no próximo sábado, às 19h30, culto em inglês, tá bom? É uma chance joia que a gente tem aqui de treinar o inglês e ao mesmo tempo pregar o evangelho. Sábado especial. Esse sábado, quem vai estar ministrando a palavra é o pastor João Batista Cavalcante. Pastor João é o nosso presidente nacional, é o presidente da ICEB, da Igreja Cristã Evangelho do Brasil. Ele estará aqui neste final de semana, alguns eventos que a editora tem, ele vai estar aqui conosco. Então, ele vai estar no sábado e você é nosso convidado, tá bom? Sábado, 19h30. Por tudo o que tenho, o tesouro
Ao Senhor nosso Deus, glória, honra, louvor. Convido você para abrir sua Bíblia comigo no livro de Neemias, Neemias capítulo 8. Neemias 8. Eu quero continuar nossas reflexões aproveitando as narrativas tão preciosas que temos aqui em Neemias. E como falei pela manhã, agora à noite o foco seria a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra, a razão de tudo, o centro de tudo. E eu quero pensar no avivamento bíblico, como o mover de Deus no meio do seu povo, no meio da sua igreja. E quero usar alguns registros de Neemias para alicerçar a minha palavra agora à noite. Neemias capítulo 8, diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe o livro da lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. A lei é a palavra de Deus no meio do povo. Vamos para o capítulo 9. No dia 24 deste mês, então nós estamos agora com 24 dias em que o povo está voltado para a palavra, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Olha o que a leitura da palavra de Deus produziu num povo que estava distante de Deus. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus 1/4 parte do dia, e em outra 1/4 parte dele fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Hassabneias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaías, disseram: levantai-vos, bendizei o Senhor, ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor. Ora é a oração deles. Tu fizeste os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste a Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti e com ele fizeste aliança para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigarzeus, e cumpriste as tuas promessas porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito e lhes ouviste o clamor junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e os seus servos e contra todo o povo de sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba e assim adquiriste renome como hoje se vê.
Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai do céu, falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhe mandaste. Pão do céu lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que, com mão levantada, lhe juraste dar. Até o verso 15. Deus abençoe o nosso coração, amados, na leitura desta palavra, que eu espero sirva para alicerçar aquilo que queremos compartilhar com os irmãos. Avivamento, um tema bíblico, um projeto de Deus, um mover de Deus, mas ele só existe a partir da palavra. Sem dúvida, o que lemos aqui agora, nesses 2 capítulos e resumidamente na história registrada por Neemias, é um resultado do efeito da palavra de Deus na vida de um povo. Você sabe que esta história registrada no livro de Neemias está lá no ano 445 a.C. E a gente lê aqui nestes registros de Neemias que eles voltaram a celebrar as festas que Deus ordenara, que desde o tempo de Josué havia ficado esquecido. Então nós estamos falando de pelo menos 6 ou 7 séculos que esse povo está distanciado de Deus. A palavra de Deus não ocupa um lugar no centro do coração desse povo. Esse povo está distante do ideal do Deus que os formou, do Deus que os chamou, do Deus que os tirou do Egito com mão poderosa, do Deus que os guiou pelo deserto. O irmão já pensou, são quase 2,5 milhões de pessoas. A Bíblia diz que eram 600 mil homens a pé que saíram do lado do Egito quando o êxodo aconteceu. 600 mil homens pode dar uma população aproximada de 2,5 milhões de pessoas. Já imaginou o que é atravessar um deserto com 2,5 milhões de pessoas, provendo alimento, comida, condições de vida para essas pessoas? Deus fez isso, Deus carregou esse povo, Deus trouxe esse povo até a terra, Deus deu a terra para eles, Deus tirou os habitantes da terra, Deus fez tudo, eles só tinham que obedecer, eles tinham que permanecer com Deus, mas eles se desviaram de Deus, eles deixaram Deus de lado, Deus passou a ser um figurante na história deles, e eles passaram a ocupar o papel dos próprios de si próprios, eles coordenavam as suas vidas. Às vezes, o crente deixa Deus de lado. Às vezes, o crente deixa Deus num segundo plano. Às vezes, o crente tem a Bíblia para levar na igreja no domingo, mas não a tem na sua casa no dia da semana. Não lê, não estuda, não observa, não se alimenta. Aconteceu isso com a nação de Israel. Esta é a história. Mas determinado instante na vida desse povo, Deus levantou homens como Neemias, Esdras e outros que aparecem. E esses homens então levaram o povo a repensar, a rever, a revisitar a sua história. E diz lá o capítulo 8 que eles pediram que trouxesse a lei. A lei é este livro. Os primeiros 5 livros com certeza estavam lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Estavam lá. Leiam isto para nós. E eles leram. E quando a palavra de Deus começou a ser lida, aquele povo chorava, aquele povo pranteava, aquele povo se quebrantava diante de Deus, porque eles viam a santidade de Deus, a beleza de Deus, a pureza de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e eles viam o seu pecado, a dureza dos seus corações, a sua infidelidade, o seu distanciamento proposital. Isto é avivamento. Avivamento é exatamente esse mover de Deus na história do seu povo.
E eu quero tratar esse tema com os irmãos antes da mesa do Senhor, agora na minha palavra. Creio que todos nós já temos ouvido sobre avivamento, mas eu quero mais uma vez voltar ao tema, talvez com uma abordagem um pouco distanciada daquilo que a gente tem acostumado a falar sobre avivamento. Eu quero falar sobre avivamento única e exclusivamente o avivamento que é produzido pela palavra. Creio que os irmãos têm visto na televisão nesses últimos tempos uma chamada que acho que só a Rede Globo tem feito, mas qual é o Brasil que você quer? E aí as pessoas vão lá e falam, não é? Brasil sem corrupção, Brasil isso, Brasil aquilo, Brasil, não é verdade? Se perguntassem para nós, qual é o futuro que você quer? Qual é o amanhã do Brasil que você quer? O que você imagina para amanhã na história da nossa nação? Para você que tem família, que tem filhos, que tem netos, o que você quer para o seu amanhã, na sua terra, na sua pátria, no Brasil dos nossos sonhos? Há um tempo atrás, o IBGE fez uma pesquisa sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil. E é um dado inquestionável, pelo menos na ponta do lápis. O número é extraordinário. O crescimento do povo evangélico no solo brasileiro é algo nunca visto antes. O número é relevante. E a matéria dizia assim: Deus está fazendo algo tremendo e espetacular no Brasil, através do desenvolvimento do povo chamado evangélico. Isso dizia a matéria lá do IBGE. A pergunta que eu faço é: será que realmente esse resultado obtido por essa pesquisa mostra a realidade do desenvolvimento do cristianismo, do povo evangélico, de fato, no Brasil? Será que esse número, ele reflete mesmo a Igreja de Jesus no solo brasileiro? Ou reflete um número de pessoas que se chamam evangélicas? O que mais parece para mim, amados irmãos, é que esse é um fenômeno estranho. Porque quanto mais cresce o número de evangélicos no Brasil, mais a gente vê um Brasil virado no avesso, ou não. Nós temos uma gama enorme de políticos que se chamam evangélicos, mas eu não sei se a gente pode dizer que são realmente homens e mulheres que defendem a fé evangélica lá dentro. Nós vimos até coisas estranhas, como agradecendo a Deus pela propina um tempo atrás aí. Eu não sei se a sociedade está melhorando por causa da presença dos evangélicos ou se os evangélicos estão sendo influenciados pela sociedade. Não sei se as igrejas estão se enchendo de pessoas transformadas, com capacidade de influenciar a sociedade ao redor, ou as igrejas estão sendo transformadas pela quantidade de pessoas sem transformação que estão entrando dentro delas. Eu tenho dúvidas em relação a isso, sou sincero. Ir a um combate, a uma guerra, com 300 homens achando que eles são todos combatentes, e na verdade só uns 30 lá são, é melhor você ir com 30. Eu entendo que hoje nós vivemos um drama muito grande, e eu estou falando do solo brasileiro, porque quando nós achamos que o cristianismo está de fato fazendo diferença na nação, eu acho que a nação está influenciando muito e muito forte a Igreja de Cristo.
E eu digo isso, meus amados irmãos, porque nunca antes o mundo conheceu tantas igrejas evangélicas. Você pode sair por aí numa avenida como esta. Um dia desse nós estávamos indo lá para... eu fui pregar na Igreja Cristã Evangelho do Canto do Mar, não é? E a minha esposa e o meu neto no carro foram contando, parece que contaram, 24 igrejas num período assim, num trecho pequeno da estrada. Todas evangélicas. É muito grande o número. E é melhor que se abra igreja do que se abre bar, eu não tenho dúvida sobre isso. Mas a pergunta é, será que essas igrejas estão realmente mudando a vida das pessoas? Ou são igrejas feitas de acordo com a necessidade das pessoas? Muita pregação sobre prosperidade, pouca ênfase na salvação. Muita pregação, muita fala sobre tesouros na terra, mas pouca fala sobre os tesouros do céu. Poucas igrejas falam sobre pecado, sobre vida, sobre reverência, sobre culto, conforme Deus quer. Muito barulho, pouca adoração. Nenhuma ênfase ao céu, às coisas do céu, à volta de Cristo. Você não vê isso. Nunca houve tanto programa televisivo de igrejas. Nunca houve. Eu acho que não. E hoje você liga todos os canais, as mais variadas igrejas. Marcha para Jesus, quem viu alguma entrevista que aconteceu esses dias, todas as igrejas que apareciam lá, não é? Eram igrejas neopentecostais, ou seja, igrejas com menos de 30, 35 anos. Há uma expressiva movimentação, mas a pergunta é, está havendo qualidade de vida espiritual? Esses e outros fatores, meus amados, têm levado a Igreja de Cristo a uma dormência espiritual. E é por isso que o tema hoje é avivamento. Porque a dormência espiritual, ela é própria de crentes sem interesse. Crentes sem interesse pela palavra, por exemplo. Crentes que não têm tempo para Deus. Tem tempo para uma série de coisas, mas não tem tempo para Deus. E crente que não tem tempo para Deus, não tem tempo para a palavra, não tem tempo para orar, ele não tem nada dentro dele. Nem tem como falar para o outro alguma coisa, porque ele não tem nada lá dentro. Imagina se alguém fica sem se alimentar por um espaço de tempo, força para falar ele não tem. Pessoas que não se envolvem com a proclamação das boas novas, não compartilham a fé, não são luz nas trevas, não fazem diferença como deveriam, porque deveriam ser sal da terra e luz do mundo, disse Jesus. Portanto, uma igreja assim, formada por pessoas assim, é uma igreja distante do ideal de Deus, uma igreja carente de avivamento. E eu quero dizer, avivamento é só para igreja, é só para pessoas que, de alguma forma, têm a experiência da vida. Se alguém ainda não conhece Cristo como Salvador, precisa nascer de novo. É diferente. Mas alguém que conhece Cristo e está nesse contexto que eu acabei de descrever, que é o cenário das igrejas hoje no Brasil, e eu estou falando do Brasil, mas o mundo está dentro, esses precisam de avivamento. E aí eu quero primeiro, rapidamente, definir com os irmãos um pouco sobre o que é avivamento. E avivamento é um mover de Deus no meio do seu povo, no meio da igreja. Avivamento é uma visitação do Espírito. Avivamento é algo que faz parte dos planos de Deus. Porque ao longo da história, e eu li Neemias, foi Deus quem promoveu esse avivamento no meio do seu povo. Foi Ele quem enviou Neemias, foi Ele quem enviou Esdras. Deus enviava juízes, Deus enviava profetas. Deus amava o seu povo como ama, Deus ama a sua igreja, Deus ama você e eu. E quando Ele é esquecido por nós, de alguma forma Ele vem na nossa direção e diz, acorda.
O avivamento pode acontecer individualmente, mas pode ter um avivamento coletivo. A história de Israel mostra um avivamento coletivo. A história do cristianismo ao longo do tempo, na Europa, em outros lugares e até fora na Ásia, mostram avivamentos. Porque Deus tem buscado o seu povo, os seus, para perto dele. É um mover de Deus. Charles Spurgeon, o famoso príncipe dos pregadores, ele disse: avivamento é viver de novo, é receber de novo uma vida que quase expirou, é reacender uma chama que quase se apagou. Lendo um pouco sobre os escritos de Spurgeon a respeito de avivamento, ele descreve num de seus estudos, sermões que viram livro, ele descreve a cena da seguinte forma: imagina que uma pessoa está lá se afogando no lago e algumas pessoas vão lá e mergulham e tiram aquele indivíduo e o arrastam para fora e ele todo estatelado, e aí vão em cima dele e fazem aquele reanimar para ele voltar e todo mundo vendo, até que de repente ele abre o olho e ele começa a se mexer. Aquele foi avivado, ele recebeu de novo a vida que ele sempre teve, mas que ele por acaso estava quase perdendo. Esta é a figura, avivamento, algo como o que nós vemos aqui nesta narrativa. O profeta Abacuque, que viveu 150 anos antes de Neemias, Abacuque viveu no tempo em que Israel ainda não tinha sido levado para o cativeiro na Babilônia por Nabucodonosor, lá no ano 602, 586, naquele período vários eventos aconteceram com o cativeiro para os israelitas. Abacuque, quando ele percebe a disciplina de Deus lá no povo dele, Israel, Abacuque, ele percebe o distanciamento do povo, ele percebe a frieza do povo, ele percebe a injustiça, o pecado, as coisas acontecendo. Então Abacuque, ele entra numa audiência com Deus e Deus diz para ele: eu vou resolver o problema. Os caldeus, os babilônios vão aí, eles vão resolver o problema, eles vão disciplinar o meu povo. E lá no capítulo 3, verso 2, Abacuque faz esta oração: eu ouvi, Senhor, a tua palavra. Avivamento começa quando a gente ouve a palavra de Deus. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra, e eu temi. Então, Senhor, aviva mesmo. Mas, Senhor, não esquece que o Senhor é um Deus de misericórdia. Porque, amados irmãos, avivamento sem misericórdia é muito sofrido para o povo de Deus. Porque Deus, Ele se interessa por quem nós somos lá por dentro, e não quem nós somos aqui fora. Deus não está muito preocupado com quem eu sou do lado de fora. O que eu sou do lado de fora é uma exteriorização de quem eu sou do lado de dentro. Deus está preocupado com o seu ser interior, com o seu coração, com o que você pensa, com a fonte de todas as coisas. E muitas vezes nós demoramos para entender isso, e o profeta Abacuque entendeu que Deus estava para disciplinar o povo, porque Deus amava aquele povo. Disciplina nem sempre é algo saudável, não é verdade? Quer dizer, dificilmente é, ninguém gosta, não é? Mas Deus disciplina um povo a quem Ele ama. Ele disciplina pessoas a quem Ele ama. Das mais variadas formas. Podemos não entender de imediato, mas vamos entender depois. Aquilo fazia parte do amor de Deus por mim. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra. Avivamentos são necessários devido à acomodação espiritual. Avivamentos são necessários devido ao distanciamento, devido à sedução deste mundo que arrasta a igreja de Jesus para fora dos contextos de Deus. Avivamentos são necessários devido às tentações. Era esse o contexto que o povo de Deus, lá no tempo de Neemias, estava vivenciando. E aí então, Deus levantou
os servos dele para fazerem chegar ao povo a palavra, para fazer chegar ao povo a voz de Deus. E aí eu li lá no capítulo 8, verso 1 a 3 de Neemias, que a palavra de Deus foi lida desde o alvorecer até o meio-dia. Vocês se lembram que eu li agora? 6 horas de leitura da palavra. Primeiro dia do 7º mês, estava escrito lá, você viu que eu li aqui agora, capítulo 8, verso 1 a 3 de Neemias. Depois eu li lá no capítulo 9, no 24º dia, então passaram-se 24 dias, e sabe o que eles fizeram durante 24 dias? Eles leram a palavra, eles estudaram a palavra, a Bíblia era o livro deles de todos os dias. Os líderes, os chefes de família, os líderes do povo, os sacerdotes, os levitas, eles iam ao Neemias, ao Esdras, aos que entendiam da palavra, e expliquem-nos a palavra. Eles estavam tão distanciados da palavra que eles nem entendiam a palavra. E a palavra era explicada, e a palavra era colocada no coração deles. E a cada vez que a palavra era explicada, eles choravam, eles planteavam, porque diante da santidade de Deus, da pureza de Deus, não há outro caminho para o homem quando ele compreende o seu lugar. Não acontece sempre choro quando a palavra de Deus é lida, porque nem sempre o pecador entende o seu lugar. Muitas vezes o crente lê a Bíblia e acha que ele está numa boa, entendeu? Isso aqui, quem devia entender isso aqui era o irmão lá da igreja, entendeu? Se o irmão lá da igreja visse esse texto aqui, ele ia largar a mão de ser quem ele é. Às vezes o crente pensa assim. E o Espírito Santo de Deus está falando, eu estou falando com você. Quando Israel ouviu a palavra de Deus, ele quebrantou-se, curvou-se, humilhou-se, e Deus o alcançou com graça. Isso é avivamento, irmãos. Dr. Shedd, quando trata desse assunto, ele nos leva para uma reflexão em Atos capítulo 2. E eu gostei muito da maneira como ele colocou aquele contexto lá de Atos capítulo 2, verso 36 em diante. Quando Pedro, o apóstolo Pedro, toma a palavra e prega para aquela multidão de judeus. E ele diz assim: vocês crucificaram o seu Salvador. Vocês puseram o Jesus que veio para ser seu Salvador na cruz. Vocês fizeram isto. Vocês desprezaram o Messias prometido. E quando Pedro prega essa mensagem, e é a palavra de Deus explicada no coração daqueles homens, e eles entendem porque eles conheciam as promessas, eles conheciam o que os profetas falaram, eles sabiam a respeito do Messias, eles conheciam as profecias de Isaías, eles conheciam toda a história do Messias revelada no Antigo Testamento para eles, mas eles ficaram cegos a tudo isso. E quando o Pilatos disse: a quem é que eu devo soltar? E eles disseram: o senhor solta o Barrabás, e esse Jesus o senhor põe na cruz. Quando Pedro disse para eles: vocês fizeram isso, diz o texto que eles se curvaram. Era choro, lamento, pranto, arrependimento, tristeza pelo pecado. E houve um grito só dizendo: que faremos, pois, Pedro? O que nós vamos fazer agora? E o Pedro diz para eles: arrependam-se. Vocês têm um Deus que é inimaginável o amor desse Deus. Vocês não fazem ideia de como esse Deus ama vocês, mesmo sendo vocês quem vocês são. Então arrependam-se de fato, de coração, mudem, voltem-se para Deus. E vocês vão ver a graça de Deus na vida de vocês. E naquele dia, 3.000 almas foram batizadas. Não é o que lemos lá? Amados, isto é avivamento. Quando a palavra de Deus, colocada no coração, desperta, reanima, reacende, faz lembrar. Nós precisamos de
arrependimento, quebrantamento, tristeza pelo pecado, atitudes próprias de um avivamento espiritual. Olhando para a história de Israel, à luz do texto que lemos aqui em Neemias, eu vejo algo extremamente atual. Eu vejo o livro de Neemias como se fosse a vida da igreja hoje. O povo ouve a mensagem lida, o povo reconhece a sua pecaminosidade, o seu pecado. Versos 6 do capítulo 8 diz que o povo estendeu as mãos e clamou ao Senhor, adoraram o Senhor. Verso 9 do capítulo 8, eu li só de 1 ao 3, depois eu fui para o capítulo 9, mas eu vou citar alguns versos do capítulo 8, se você tem aí. Todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Verso 12 do capítulo 8, então todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os que não tinham, voltou a ser um povo unido, a questão social foi resolvida. Aí entra no capítulo 9 agora, já no 24º dia que o povo está lá, vestiram-se de pano de sacos. Isso é uma atitude de reconhecimento de pecado, de humilhar-se diante de Deus, né? Separaram-se dos estrangeiros, houve santificação, confessaram pecados, adoraram o Senhor. Amados irmãos, isto é avivamento. Isso é avivamento. Avivamento não é barulho. Avivamento não é apagar de luzes. Avivamento não é gritaria. Avivamento não é algo que um povo produza. A igreja não produz avivamento. Avivamento não é algo que sai do crente e vai para Deus. Avivamento não é o barulho da igreja. Avivamento não é o ativismo da igreja. Avivamento não é o resultado de repente do que a igreja está fazendo. Não! Avivamento é algo que vem de cima. Avivamento é algo que Deus produz, lembra? É o mover de Deus, vem de cima. E avivamento, meus amados irmãos, ele é isso que está aí, ele é um retorno. Ele é um retorno. Ele é fruto de quando o crente olha para a palavra de Deus e percebe, eu estou longe. Quando nós não temos espelho, ou porque a luz do banheiro está fraca, é capaz que a gente saia com a barba por fazer, faz a barba um lugar, o outro não faz. O cabelo sai mais ou menos espalhado, não para todo mundo, é claro, né? Alguns o cabelo não espalha, mas o nó da gravata fica meio torto, ou a maquiagem não fica boa, porque a luz do banheiro está mais ou menos. Mas quando a gente chega num lugar e o espelho puxa, eu não vi. Avivamento é quando a palavra mostra para você, de fato e de verdade, como você está diante de Deus. E sabe, meus amados irmãos, tem muito crente que na vida espiritual está tão distante de Deus, tão distante da palavra, que ele não percebe, mas a vida dele é um desserviço ao Evangelho de Cristo Jesus. Um desserviço. Não é sal, não é luz, nem em casa, nem fora de casa. Não é. Não consegue ser. Avivamento começa com um retorno à palavra. Tenho ouvido, o Abacuque fala no capítulo 3, eu li para os irmãos aqui, tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Tem muito crente que não está alarmado com a situação dele. Ele está com os 2 pés na cova e para ele está tudo bem.
Porque a palavra de Deus não fala ao coração, o coração está selado. A palavra de Deus é pregada, mas continua selado. Precisa de avivamento. Trouxeram o livro da lei e leram desde o alvorecer até o meio-dia. Aí começou a ter choro e outras coisas mais. Porque a palavra de Deus, ela fez diferença. Eu tenho falado aqui, eu vou repetir mais uma vez, palavras de um pastor que eu admiro muito, leio muito dele, John MacArthur. Hoje é uma fundação com o nome dele. E ele diz: a palavra de Deus é como um leão na selva. Deixa, solte-a, deixa ela fazer o papel dela. Ela sabe se cuidar. Às vezes a gente quer dar jeito na palavra de Deus, não é? Estava um tempo atrás aí no hospital, não sei, situação, e alguém, não sei se a minha esposa acho que estava comigo, e alguém queria um texto. Eu disse: qual o texto? Eu preciso de um texto aqui para dar, mas esse aqui, olha, mas fala isso, mas também fala isso, a pessoa não vai entender isso aqui. E a gente fica procurando um texto, e daí a gente lê o versículo, mas a gente tira um outro pedaço para a pessoa. Você está entendendo? Não, irmão, deixa a palavra de Deus. É a dele a palavra, deixa a palavra. Apenas cite o texto, deixa a palavra. Retorno à palavra pura e santa como ela é. Ah, meu amado irmão, você vai ver como vai ser diferente a sua história, a sua vida. Tenho trabalhado muito com os presbíteros desta igreja e os pastores. Nós precisamos de repensar a história desta igreja à luz da palavra de Deus. Em segundo lugar, avivamento, ele só acontece por um mover extraordinário de Deus. É de cima para baixo. Qualquer outra coisa é barulho. Como diz aquela conhecida ilustração, é uma carroça vazia. E tem muitos grupos por aí que são carroças vazias, muito barulho, mas não carregam nada. Quanto mais vazia, mais barulho. É tão verdade que avivamentos são moveres de Deus no meio dos seus filhos, que na história bíblica é Deus quem aparece levantando homens e mulheres o tempo todo para trazer avivamentos no meio do seu povo. Ou não é assim? Basta você abrir qualquer página do Velho Testamento e você vai ver Deus levantando juízes, Deus levantando profetas, homens e mulheres, para trazer o povo de volta para Ele. Avivamento é um mover extraordinário de Deus. De Deus. Grava isso, é de Deus. Em terceiro lugar, avivamento é um evento paradoxal. Eu li no texto aqui de Neemias que quando a palavra de Deus foi lida, não houve aplauso, não bateram palma, não se alegraram, não falaram que coisa linda o texto bíblico que foi lido. E nem disseram: ah, se o fulano tivesse aqui para ouvir aquilo. Não. Quando a palavra de Deus foi lida, aqueles judeus, eles entenderam: Deus está falando comigo. E sabe o que houve? Houve choro, houve pranto, houve quebrantamento. O povo se estatelou diante de Deus e diz: Deus, temos pecado contra o Senhor. Deus, estamos longe do Senhor. Deus, nossas casas estão longe do Senhor. Nossos filhos estão longe do Senhor. E é por isso que nós estamos no contexto que estamos. E às vezes, meus amados irmãos, nós não entendemos o que acontece ao nosso redor. Nós não entendemos. Mas invariavelmente tem a ver com a nossa distância de Deus e do ideal de Deus. Avivamento não é barulho, é choro em primeiro lugar.
é choro. Moody tem uma frase sobre avivamento, ele diz assim: avivamento é menos tambor e mais choro. Menos tambor, menos barulho e mais choro. Mas é paradoxal. Porque ao mesmo tempo que a gente lê em Neemias capítulo 8 que o povo chorava, e eles recorriam aos líderes, a Esdras, a Neemias, aos levitas: explique-nos a palavra. Quando a palavra é explicada, a alegria vinha no coração deles. Sabe por quê? Porque eles entendiam a graça e a misericórdia do Deus que também corrige. Nós precisamos aprender a sermos firmes e rígidos, mas misericordiosos e amorosos. Deus fazia isso. E aí imediatamente, sabe o que acontecia? Acontecia alegria. E nós lemos que o povo se alegrava, se alegrou tanto que eles dividiram as comidas, dividiram todas as coisas e cada um repartiu. E houve 7 dias de festa. E a alegria tomou conta daquele povo. Pecadores, sim, mas arrependidos, confessados pecados. E volta a alegria, porque Deus é um Deus que faz isso por nós. Que coisa extraordinária, meus amados irmãos. Este é o verdadeiro avivamento. O resultado da volta à palavra. Choro, quebrantamento, arrependimento, mudança de vida. Alegria, muita alegria. Verso 10 do capítulo 8 que eu li mostra isso para os irmãos. Meus amados irmãos, à luz dessas considerações bíblicas, o que eu vejo por aí não é mesmo avivamento. Porque a gente não tem visto as primeiras partes do avivamento. A gente só vê o barulho, a gente só vê as luzes apagando e acendendo, a gente só vê o oba-oba. Algumas semanas depois, tudo é esquecido. E o contexto volta como era. O distanciamento de Deus continua. Os pecados continuam. A vida não muda. As pessoas não mudaram. Houve apenas uma breve e momentânea mudança de atitude. Quando o Espírito Santo age de cima para baixo, há mudança de dentro para fora. Há verdadeiro avivamento. No avivamento promovido pela palavra de Deus, nós ouvimos de fato a voz de Deus. No avivamento promovido pela palavra de Deus, o crente vê Deus em ação. No avivamento promovido pela palavra de Deus, nós somos contemplados pela misericórdia de Deus, portanto não há problema em sermos exortados. O crente, quando é avivado de fato, ele agradece a Deus pela exortação e não briga com a palavra por ser exortado. Entendeu como é? É diferente. Ele se alegra pelo fato de Deus ter lhe aberto os olhos. Ele não cria caso com a palavra que o alertou. Ele se alegra com a palavra por o ter alertado. No avivamento promovido pela palavra de Deus, a correção de curso, a bênção da presença de Deus, a mudança de paradigma, a misericórdia, a graça. Meus amados irmãos, a igreja, as famílias, os crentes, individualmente, nós precisamos pedir ao Senhor este avivamento e não outro. Este é o avivamento. Senhor, não tem problema que eu tenha de chorar, mas aviva a tua obra em mim. Aviva em mim, ó Deus, a chama do Evangelho. Não tem problema se eu tiver que prantear. Eu haverei de sorrir depois. Este é o verdadeiro avivamento.
Isto é avivamento. Às vezes nós clamamos por avivamento sem saber o que estamos clamando. Mas eu queria compartilhar com os irmãos, este é o avivamento bíblico. Este é o avivamento que vai ajudar na nossa vida profissional lá fora, na minha vida, no meu contexto de trabalho, no meu hall de amigos sociais. Este é o avivamento que vai fazer diferença na minha casa, para eu ser o marido que a minha esposa precisa, a esposa que o meu marido precisa, os pais que os meus filhos precisam. Este é avivamento. É só a palavra, meu amado irmão. Não foi lida outra coisa a não ser a palavra. Não foi tratado outro assunto a não ser a palavra. Não foi priorizado outra coisa a não ser a palavra. E meus amados irmãos, a palavra que foi lida lá era completamente diferente da palavra que está sendo lida aqui, muito embora o princípio é o mesmo. Não sei como as crianças entendiam, mas diz o texto que até as crianças entendiam. Só um milagre de Deus. Você tem hoje a palavra revelada de maneira tão clara, tão vívida, tão transparente. Privilégio que nós temos na igreja de Jesus. Avivamento na palavra. Alicerçado na palavra. Qualquer coisa fora da palavra não é avivamento bíblico. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus nos faça compreender como é importante esta palavra. Esta palavra economiza muita coisa para nós, amados irmãos. Esta palavra economiza muitas consultas por aí afora. Basta você ter a palavra. A palavra, ela é capaz, sozinha, de mudar a história da sua vida. Ela é suficiente, sozinha, para mudar a história da sua vida. Tenha no seu coração. Vamos orar? Curve sua cabeça. Vamos nos preparar agora para a ceia do Senhor, tá bom? O último ato deste culto e assim vamos terminar. E eu quero convidar você para meditar agora por alguns segundos. É tudo que você tem. O tempo está bem contado, mas é alguns segundos. Eu quero que você consulte o seu coração à luz do Espírito, como diz Paulo, examine-se, pois, cada um a si mesmo. Como está a palavra de Deus na sua vida? Você ama a sua Bíblia? Você ama a palavra de Deus? Que lugar a palavra de Deus tem no seu coração, na sua vida, durante a semana? Hoje eu sei que você a trouxe, está aí do seu lado. Mas e amanhã? E depois? Que lugar ela ocupa? Você a lê com desejo de tirar alimento? Ela é importante para você? Quero desafiá-lo a assumir um compromisso com Deus. Diga no seu coração: Deus, eu quero assumir um compromisso com o Senhor. De apegar-me à tua palavra. Diga como o salmista: o meu prazer está na tua palavra. O meu prazer está na tua palavra. Faça da palavra do Senhor a sua palavra de cabeceira, a sua palavra do dia a dia. Quanta diferença você vai ver quando a palavra de Deus estiver no seu contexto diário. Neste espírito, eu quero convidar você para se preparar para a ceia do Senhor. E eu quero pedir que os presbíteros venham. E assim nós estamos nos preparando para esse momento tão sublime, que é a mesa do Senhor. Peço a Deus que o abençoe nesta hora de culto. Ceia é culto.
enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar, eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar, eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Senhor, toda glória, honra, louvor. Vamos orar? Curve sua cabeça. Reverendo Antônio, ore por nós. Agradeça a Deus por esses elementos, pão e vinho, tipos do corpo de Cristo, tipo do sangue de Cristo, derramado por nós. Que ao participarmos da mesa do Senhor agora, nós tenhamos a convicção de estarmos adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Pastor Antônio, por favor, nos conduza nesta oração. Pai nosso, a tua palavra foi exposta e tenho a impressão de que cada pouco dela caiu em cada coração. Amém. E foi muito clara. O teu Espírito nos trouxe uma mensagem para essa época tão necessária. Verdade. De um mundo tão conturbado, que muitas vezes as nossas vidas como cristãos ficam, ó Deus, até mesmo enrolados no meio disso. É Nós verdade. te pedimos, ó Deus, que nesta noite seja oportuno para que cada crente comece uma nova vida na vida espiritual. Amém, Senhor. O verdadeiro avivamento que vem do Senhor, Amém. da tua palavra, Amém. penetra nos nossos corações e possa, ó Deus, o mundo sentir de que somos novas criaturas, somos realmente representantes da tua palavra. Amém, Senhor. Agora, ó Deus, que nós vamos participar também da ceia do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que não é o pão e o vinho que tomamos, mas sim, ó Deus, o mover do teu Santo Espírito nos nossos corações. Amém, Senhor. Forma verdadeira comunhão. Nós te pedimos que assim, enquanto assim fazemos em cumprimento à tua palavra, daquilo que Jesus ensinou, que nós possamos sentir o mover de Deus e possamos sentir a verdadeira comunhão. Amém. Contigo. Deus querido, aceita, portanto, a nossa gratidão pelo pão, pelo cálice e abençoe o teu povo neste mover espiritual. Amém. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Esta mesa, disse Jesus, é do Senhor para todos os crentes. Se você já professou a sua fé, já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já recebeu o batismo em testemunho da sua fé, é membro desta igreja ou qualquer igreja evangélica, está em comunhão com o seu Deus, eu quero convidá-lo para participar da mesa do Senhor. É privilégio seu, é bênção. Faça isto à luz da palavra do Senhor que acabamos nela meditar. Se você pode, eu quero convidá-lo para ficar em pé para participar do pão. Aqueles que vão participar, por favor, se puderem, fiquem em pé. Depois poderão sentar-se para oração. Comei dele. Me falar cada dia
é o meu corpo que é dado por vós, disse Jesus, fazei isto em memória de mim. Depois tomou Jesus também um cálice e o deu aos discípulos, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança, novo acordo. Deus o Pai está fazendo com os homens. Esse acordo agora é incondicional. Independe do homem, independe de quem quer. Escreveu o apóstolo Paulo que não depende de quem quer, mas de Deus cumprir o seu plano e a sua vontade. E este é o acordo da nova aliança. Se você participou do pão, eu o convido também a participar do cálice. E se você pode ficar em pé, por favor, o faça. Bebei dele todos, disse Jesus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
doce graça e nos fazer viver. Amém. Vamos ficar de pé. E a graça do nosso Deus nos acompanhe nesta semana. E a palavra de Deus faça diferença na sua vida, meu irmão, minha irmã, jovens, adolescentes, juniores. Que mais do que as outras semanas e mais do que os outros dias, a partir de hoje, a sua Bíblia esteja mais perto de você. É a palavra de Deus. Você vai ver como isso é bom. Quero desejar uma boa semana aos amados irmãos e suas famílias. E a graça do Senhor os acompanhe ao longo desta semana. Lembrando que no próximo domingo, próximo final de semana, é o segundo domingo do mês. Teremos o nosso culto pela manhã e à noite, com ênfase também na nossa fidelidade ao Senhor. Lembrando que os nossos irmãos diáconos têm a incumbência de montar as cestas para atendimento às famílias que temos ajudado. E se você pode, passe lá atrás depois, diácono Genilson, outros irmãos estão lá distribuindo os kits para você trazer a sua participação na nossa despensa para o próximo final de semana. Está bem? Uma boa semana. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado mais uma vez por esse dia que o Senhor nos deu na tua casa, desde manhã até agora. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado agora pela tua palavra que nos edifica, que nos exorta, que nos desafia. E a minha oração é que de fato nós estejamos saindo daqui com um novo propósito de fidelidade ao Senhor, à tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada, para que sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Abençoe as famílias, os irmãos, os esposos e as esposas, os pais e os filhos. Ajuda-nos, ó Deus, nos compromissos desta semana. Abre portas de emprego, ó Deus, para aqueles irmãos queridos que estão à procura de um trabalho. Dá, ó Deus, que a graça da restauração física chegue nos lares onde irmãos queridos nossos estão experimentando enfermidades. Alcança com graça, ó Deus, as famílias da tua igreja. Socorre o nosso Brasil. Não deixe, ó Deus, que grupos de pessoas que não têm amor pela pátria, desinteresse pela nação, que essas pessoas possam promover desordem, discórdia. Refreia, ó Deus, o ímpeto do mal na nossa nação e dá-nos dias melhores nesse Brasil que tanto amamos. Leva-nos para a nossa casa na tua paz, na tua segurança e nos ajude a caminhar olhando para o Senhor. Que o amor de Deus, a comunhão, as consolações do teu Espírito, ó Senhor, a graça salvadora na pessoa de Jesus Cristo, Filho, sejam conosco hoje e até a volta gloriosa de Jesus. Amém. Boa semana. Deus abençoe os irmãos.